gente sabe, né, professor, que o Congresso ele tem tentado essa PEC, né, a passagem dessa PEC, muito por conta de pautas completamente alinhadas, né, a pautas que a extrema-direita não consegue conceber, né, que são, por exemplo, aborto, marco temporal. A minha pergunta, professor, caso essa PEC seja aprovada, ela não vai permitir, então, as chamadas decisões monocráticas do STF, isso teria que ir a plenário. O senhor vê algum outro risco, por exemplo, de uma lei, né? Então, uma lei foi aprovada para o Congresso e isso vai ter que ir a plenário. O STF não poderia julgar a constitucionalidade dessa lei aprovada. O senhor vê outros riscos, para além disso que o senhor falou? Por exemplo, uma pessoa perdendo seu direito fundamental. Quando se tratar de uma lei, de um coletivo, isso pode piorar ainda, pode trazer algum outro prejuízo jurídico para o país? Essa PEC, ela não impede apenas que não se deem liminar monocráticas, quando direitos estiverem se perdendo face à lei, mas também atos do Executivo. Atos genéricos do Executivo, do chefe do Executivo, decretos, etc. Bolsonaro editou uma série de decretos que manietavam a saúde pública na época da pandemia. Se omitiu em questões essenciais. Se não fossem liminares monocráticas contra essas omissões e essas condutas, mais pessoas teriam morrido durante a pandemia, teriam tido danos à saúde, danos à sua integridade física. E a PEC foi apresentada contra essas decisões do Supremo na época da pandemia. O problema da PEC não é o pressuposto dela. Ela faz que nem Carl Schmitt fazia para defender a estrutura de Estado nazista. Usava de pressupostos adequados, mas fazia propostas destruidoras dos próprios pressupostos que ele apresentava e da democracia. É o que essa PEC faz. Se ela tivesse seriedade, como alegou o presidente do Senado, com todo respeito a ele, é um grande jurista, mas divergimos nisso. Se ela tivesse seriedade, ela teria feito a exceção da garantia dos direitos fundamentais que estão por se perder. Por essa PEC, se o sujeito tiver a vida ameaçada, ele morre e não vai ter proteção ao seu direito à vida. Essa gente defende tanto o direito à vida, né, alegando a questão do aborto, né, mas aqui ela deixa o direito à vida sem proteção. É grave. Deixa o direito de liberdade sem proteção, deixa o direito à propriedade sem proteção. Deixa todos os direitos fundamentais sem proteção em situações em que a decisão do plenário for demorada para poder protegê-los de forma eficaz. Se ela tivesse seriedade em relação à Constituição, em relação à boa técnica, como disse o presidente do Senado, que ela foi uma decisão técnica, se ela tivesse realmente técnica, ela teria feito a exceção da proteção urgente e necessária a direitos fundamentais, cuja demora na colocação da votação em plenário pudesse levá-los a se perder, total ou parcialmente. Que é algo clássico no direito que eu estou falando, não estou falando nada novo. O sentido de qualquer liminar, inclusive, é essa, ela é evitar o perecimento de direitos. Portanto, essa proposta não é séria. Essa proposta foi feita na época da pandemia, em razão de decisões do Supremo que protegeu a vida e a saúde de brasileiros, né, para poder manietar essas decisões do Supremo, que acolheram a Constituição e a ciência. Portanto, uma PEC que, na sua origem, teve intenções políticas negacionistas da saúde, que procuravam negar a saúde pública aos brasileiros. Então, tem esse vício político e moral de origem. E tanto a intenção de manietar verdadeira que impede, inclusive, decisões que visam salvar o direito, inclusive, à vida, os direitos fundamentais, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Quer deixar sem proteção esses direitos em algumas situações de maior emergência, que são exatamente onde eles carecem de mais proteção, as situações de mais emergência. A solução que o regimento do Supremo dá é ótima. Ela não está sendo bem aplicada. Pode-se criticar ministros por estarem aplicando mal o regimento interno, por não estarem observando da forma correta. Mas aí é uma crítica que se faz a cada decisão, a cada momento, a cada caso. A regra está correta. Sempre vai haver problema de aplicação de regra. A regra está correta. Como regra geral, as liminares devem ser submetidas ao plenário, as decisões de medidas liminares e de medidas cautelares em geral, né? Mas quando necessária a proteção de direitos que estejam por se perder
e que a decisão do plenário seja demorada a ponto de não poder atender, ou seja, para evitar perecimento de direitos fundamentais, é legítima adesão democrática. Monocrática, e tem que ser. Né? Imagine a situação de pandemia sem essas decisões monocráticas. Imagine você aguardando para salvar a vida de pessoas que estavam morrendo a todo dia, a cada dia morria gente, você ficar aguardando uma decisão do plenário. E as vidas que se perderam, quem é que repõe? O presidente do Senado vai repor? Portanto, essa falha na redação não é qualquer falha, ela denuncia uma intenção menor, uma intenção de manietar o Supremo, uma intenção de destruir a democracia. Nós não podemos ser ingênuos por parte de ideologia de alguns, que são gente de extrema-direita, que é contra a Constituição e contra a democracia, por parte de oportunismo de outros, que vem aí oportunidade de crescer junto ao eleitorado de direita. Não podemos ser ingênuos nisso, na questão política institucional. É importante nesse momento. Se a for aprovada pela Câmara, eu espero que não seja, se for aprovado pela Câmara a proposta, o Supremo vai ter que realizar, a meu ver, uma interpretação conforme. O Supremo não deve, a meu ver, morder a isca da extrema-direita e comprar um conflito institucional com os outros poderes por causa dessa PEC. Basta interpretá-la do jeito que as cláusulas pétreas da Constituição determinam. Ou seja, qualquer regra processual pode ser produzida pelo parlamento, mas não ao ponto de produzir perecimento de direitos emergentes.